4, versículo 13. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe disse: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhe disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele lhes achava, e em todas as escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e abençoou, e partiu, e lhes deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram eles, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, os que estavam com ele, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como o deles foi conhecidos no partir do pão. Glória a Deus. Há tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo dos céus. Eclesiastes 3 fala disso, a gente leu aqui na leitura oficial. E por que debaixo do céu? Porque em cima do céu as coisas são eternas, e quem é eterno não conta tempo. Então há tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. Esses homens, esses dois discípulos, que estavam indo depois para a aldeia lá em Emaús, eles receberam promessas. Você tem recebido promessa de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Tem recebido? Glória a Deus. Todos que estavam em volta também receberam promessas. Glória a Deus. Mas hoje o Espírito de Deus, nesse fechamento, nesse 7º dia da campanha de oração, está nos ensinando que não é somente você receber a promessa, é como você vai se comportar com a promessa que você recebeu.
Como é que você vai lidar com ela? Não é só você dizer, eu tenho uma promessa. A promessa te aponta para uma direção, a promessa requer de você renúncia, a promessa requer de você atitude, a promessa requer de você fé, a promessa requer de você perseverança, a promessa requer de você oração, a promessa ela é cercada por uma série de fatores que te conduzem a estar dentro dela. Então poucas pessoas dizem, eu estou aguardando uma promessa de Deus, e sabem o que significa estar aguardando uma promessa de Deus. Quando tu aguarda uma promessa de Deus, dentro dessa promessa, no prenúncio dessa promessa, vem direções de Deus. Me prova na Bíblia? Eu te provo. Jesus disse para os discípulos, ficai em Jerusalém, Atos 2, até que do alto sejais revestido de poder. Ele te fez uma promessa para ser revestido de poder. Mas antes disso o quê? Qual o prenúncio da promessa? Fica em Jerusalém. Fica aí. Não, se ele falou que vai me revestir de poder, ele é Deus, eu vou sair daqui de Jerusalém, vou andar pelas outras cidades, e ele vai ter que me revestir de poder. Então não foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Você que não aprendeu a se posicionar na promessa. Às vezes acontece Deus abrir a porta de um trabalho para você, e dentro daquele trabalho tu passa um monte de lutas. Aí os menos espirituais, para não dizer logo de cara incrédulos, vai olhar para você e vai dizer assim, foi Deus que te colocou ali? Se fosse Deus que tivesse te colocado ali, não passaria isso, aquilo não passaria aquilo outro. Aí eu vou te fazer algumas perguntas nessa noite. Isso tudo para você aprender a se posicionar na promessa. Era Deus que tinha um plano na vida de José lá no Egito? Agora tu sabe que tinha, porque tu conhece o final, né? Mas no começo, quando os irmãos mataram o animal, sujaram a túnica dele, mostraram para o pai dizendo que uma besta fera do campo comeu, cadê o plano de Deus? Quando os irmãos pegaram ele, jogaram num buraco para decidir depois o que ia fazer com ele, cadê o plano de Deus? Quando os irmãos arrancaram ele do buraco e venderam para uma caravana de ismaelita que estava indo para o Egito, cadê o plano de Deus? Eu não estou vendo. Quando lá dentro do Egito, Potifar pegou José, comprou ele e botou dentro de casa, para ser escravo dele dentro de casa, e a mulher de Potifar caluniou José e fez com que essa calúnia, essa mentira, ele fosse parar na cadeia por quase 12 anos, cadê o plano de Deus? Se você não conhecesse o final da história, você ia dizer assim, cadê o plano de Deus? Estou vendo Deus? Só vê Deus quem conhece Deus. Só enxerga as coisas de Deus quem é espiritual. A Bíblia diz que o espiritual discerne a todos e de todos não é discernido. Você conhece o final da história, porque se a história parasse aí, vocês dizem, cadê o plano de Deus? Aí o homem foi caluniado, por causa da mentira da mulher de Potifar, foi parar quase 12 anos numa cadeia. Cadê o plano de Deus? Glória a vitória para a tua vida. Eu não gosto de usar essa frase, não, está onde você menos espera. Se tu não espera, tu não alcança. A vitória para a tua vida vai vir da onde você nem imagina que poderia vir. Aleluia. A vitória de José estava dentro da cadeia. Glória a Deus. Como assim? Porque foi dentro da cadeia que Deus deu um sonho ao padeiro e ao copeiro. Aleluia. Na mesma cadeia que estava José. Está começando a enxergar agora Deus? Glória a Deus. Aleluia. Tu não vai enxergar Deus com os teus olhos naturais da maneira que tu acha. O que Ele faz agora, tu não sabe. Aleluia. E lá dentro daquela cadeia estava acontecendo um reboliço de milagre que envolveria a vida de José. Glória a Deus. Deus deu a ele a interpretação do sonho do padeiro e deu a interpretação do sonho do copeiro. Vai entender o que isso tem a ver com esses dois discípulos no caminho de Emaús. Aleluia. Quando o copeiro saiu da cadeia e voltou a entregar o cálice na mão de Faraó, antes Deus já tinha dado outro sonho a Faraó, que ninguém interpretou. Realmente, como José disse na cara de Faraó, a interpretação vem de Deus. É assim que eu também creio. Amém. Deus deu interpretação a ele quando o copeiro disse, olha, eu estava na cadeia, e lá tinha um jovem hebreu, e eu tive um sonho que eu voltava a entregar o cálice na tua mão, e ele interpretou, e manda chamar ele.
Quando ele foi lá, Deus deu a ele a interpretação do Glória a sonho Deus. de Faraó. Aleluia. E por causa Glória a disso, Deus. ele sentou como governador de uma terra estranha, no meio de um povo estranho, um homem que jogou. Vamos lá agora, vamos ver se tu enxerga a mão de Deus aí. Traído pelos irmãos, dado como morto para o pai, jogado dentro de uma cova pelos irmãos, vendido pelos irmãos para os ismaelitas, vendido como escravo numa feira, comprado por Potifar, servo de Faraó, dentro da casa de Faraó, caluniado e parou na cadeia. Da cadeia saiu para ser governador do Egito. Você só precisa ter uma certeza: que você está com a tua vida em santidade. Amém. Não queira enxergar as coisas da maneira que estão diante dos teus olhos, que elas vão acontecer. Vai acontecer como está diante dos olhos de Deus. Aleluia. Quem diria que um jovem hebreu já está quase 12 anos dentro de uma cadeia, vai sair para governar a terra do Egito e ouvir da boca de Faraó: só serei maior do que você no trono, está em toda a terra do Egito. Quem tu mandar matar, mata. Quem deixar viver, vive. Eu entrego tudo aí nas tuas mãos. Quem diria isso? Deus, pela sua onisciência, diria, já sabia. Então, quando você tem planos e a tua vida está na mão de Deus, Aleluia. lembra, a terra que tu pensa que é grande, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó profetizou Isaías, tem ela na palma da mão. Glória a Deus. É grande diante dos teus olhos, mas não é grande diante dos olhos de Deus. Aleluia. Nada é grande diante dos olhos de Glória a Deus, Deus. porque nada é maior do que Deus. Aleluia. Então esses dois discípulos aqui no caminho de Emaús, eles ouviram a promessa, Glória a Deus. receberam a promessa, viram que estava tudo ali como Deus tinha falado, só que eles queriam ver Jesus. Reparou na leitura? Tem algumas mulheres que dizem aí que viram ele, tem outras que tiveram visão de um anjo, que disseram que ele vive, tem os irmãos aí que também disseram, mas a gente não viu. Aleluia. Há tempo determinado por Deus para todas as coisas. Aleluia. Há tempo que tu tem que Glória a ouvir, tu Deus. não vai ver, só ouça. Amém, Jesus. Há tempo que tu tem que se calar, não fale nada, deixa Deus ser Deus, aquietar e saber que o Senhor é Deus. Amém. E há tempo que Deus vai te fazer enxergar. Amém, Jesus. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia por ouvir falar, agora te veio os meus olhos. Então eles queriam enxergar Deus, Jesus, antes do tempo. E eles tomaram uma decisão errada. Lembra que no começo que eu falei de decisão? Eles saíram, antes do tempo, eles saíram de Jerusalém. Era para ainda ficar lá. Jesus ia se manifestar lá. Era lá que eles tinham que ficar. Eles já saíam, estavam indo embora. Eles iam embora dizendo: não, nós cremos na promessa. Não podemos negar, varão valoroso, poderoso em obra, em grandes feitos diante de Deus. Mas hoje já é o terceiro dia. Reparou a fala deles? Hoje já é o terceiro dia. Que dia Jesus ressuscitou? Olha o que eles disseram. Hoje já é o terceiro dia. E nós esperávamos que ele ressuscitasse. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos e diz assim: o dia do cumprimento da promessa na minha vida O dia do cumprimento da promessa na minha vida ainda não passou. ainda não passou. Eu estou dentro dele. Eu estou dentro dele. Hoje é o terceiro dia. Hoje é o terceiro Aleluia. dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles estavam dentro lá ainda da promessa. É hoje o terceiro dia. Glória a Deus. Aleluia. Então, se você está passando sofrimento na tua casa, no teu trabalho, fica firme dentro da promessa. Glória, glória, glória a Deus. Se Deus te pôs num lugar onde tem lutas e provações, é porque Ele sabe que te deu condições para vencê-las. Glória a Deus. Glória a Ninguém está vendo Deus, mas ninguém tem nada a ver com a tua vida. É Jesus que te ama. É você que tem que ver Deus na tua vida. É você que tem que enxergar e falar: bom, eu estou dentro da promessa. Veja só, eles foram pelo caminho conversando entre eles, mas ainda estavam dentro da promessa. Ainda era o terceiro dia. Disseram para Jesus, né? Hoje é o terceiro dia. Mas foi no terceiro dia que ele ressuscitou. Glória a Deus, Jesus. Tua promessa Aleluia. está aí diante dos teus olhos. Glória Onde está a a tua Deus. vitória? Mete a mão sobre Glória a ela. Deus.
A tua vitória está diante dos teus olhos. Aí, ó, não passou por você, está diante dos teus olhos. Não há quadro que Deus não possa mudar. Não há situações que Deus não possa reverter. Aleluia. Então vamos agora para 7 coisas que na vida desses homens, 7 erros que eles cometeram, que nós não podemos cometer. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro, não duvide do que Deus falou. Não duvide. Não duvide. Diga como disse Jó: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Glória Não a Deus, duvide. Jesus. Não duvide. Número 2. Glória a Deus. Mantenha-se na posição que Deus te colocou. Amém, Jesus. Não é você que corre atrás da bênção, como dizem mercenários aí na televisão que quer arrancar dinheiro do povo. Não é você que corre atrás da bênção. É a bênção de Deus que te alcançará no caminho. Que caminho? No caminho da promessa. Aleluia. No caminho de João Glória a 14,6, que disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é a bênção de Deus que te alcançará. Os sinais seguirão aos que creem. Eles vão até você. Glória a Deus. Estes sinais seguirão. Amém, Jesus. Vai te alcançar. Creio, Jesus. Número 3. Mantenha a tua vida em santidade. Amém, Jesus. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Não tem como. Sede santo, Pedro escreve dizendo, lá profetizando: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é santo. Então temos que ser santo em toda a nossa maneira de ser, nos corrigindo, nos policiando dia a dia. Se tem uma pessoa para você olhar a vida e tomar conta dela, é da tua própria vida, para que você não fique de fora da entrada nas mansões celestiais, para que você não fique de fora da promessa, para que você não escape do caminho que conduz à vida, entrando por caminhos tortuosos. Mantém-se firme no caminho da promessa. Amém. Número 4, que a gente via, Glória a Deus, Jesus. erros que esses homens cometeram que não poderiam cometer. Eles duvidaram, foram incrédulos, eles tinham que ter mantido uma vida de santidade, está no caminho da promessa. E o número 4, que a gente pode ver, esses homens precisavam estar atentos aos sinais que seguiam eles. Quando Jesus ressuscitou, toda a natureza foi abalada, todo o universo foi abalado, tudo foi abalado, tudo foi transformado. Eles tinham que estar atentos a isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Número 5, repare, Glória a Deus. outro erro que eles cometeram. Eles foram para Emaús, estavam se caminhando para Emaús, né? Mas eles saíram antes do tempo. O dia ainda não tinha terminado. Tu não vai receber nada de Deus fora do tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém, Jesus. Tu não vai receber nada de Deus fora do tempo. Não adianta. Ele não vai atrasar nem tardar. É perfeita a operação de Deus. Antes do tempo não vai. Glória a Deus. Não vai. Não cometa esse erro. Amém, Jesus. Tu não vai receber nada antes do tempo. Glória a Deus, Jesus. Número 5, né? Agora? Número 6. Esses homens caminhavam para Emaús e eles comentavam a respeito do que tinha, dos acontecimentos lá. Mas quando você comentar sobre acontecimentos, nunca deixe de fora nenhum detalhe. Deus nos chamou para observar os detalhes que cercam a nossa vida. Nenhum deles disse: pô, peraí, ele falou que ressuscitaria quando? Terceiro dia. E que dia é hoje? É o quarto? É o quinto? Não, nós estamos no terceiro dia. Vamos esperar. Até meia-noite é o terceiro dia. Glória a Deus. Jesus já tinha ressuscitado. Já estava lá, já tinha sido visto pelas mulheres.
os anjos já tinham testemunhado lá, olha, ele vive. Aleluia. Pedro e João já tinham corrido lá pelo templo, já viram, só um lençol enrolado no lugar à parte, o túmulo já estava vazio. Maria pensou também que era o carpinteiro, lá, o carpinteiro jardineiro, o hortelão, cuidando, mas o mestre se identificou a ela e disse para ela ter com os discípulos, avisar os discípulos que ia encontrar com eles mais lá na frente. Tudo isso já tinha acontecido e esses dois homens estavam voltando para a aldeia de Emaús. Preste atenção nos detalhes que cercam a promessa. E o número 7, fundamental para você entender, guardar, esconder dentro do teu coração. Se esses homens tivessem ido embora sem estar falando a respeito de Jesus, Jesus não teria aparecido no meio deles. Então o erro que eles cometeram foi que na hora que Jesus apareceu no meio deles, eles não identificaram a unção da presença do Mestre. Guarda bem uma coisa, existe uma diferença entre unção e emoção. Poucas pessoas conseguem diferenciar isso. Quando Jesus está presente, não é emoção, é unção, é poder. Eles estavam falando com Jesus e não conseguiram discernir isso. Não há um lugar que Jesus passe, não há um lugar que Jesus esteja que não tenha a presença da unção junto com ele. Quer ver? Fecha teus olhos, que eu vou pedir para ele andar aí no teu meio. Aleluia. Na tua frente, tu vai sentir essa unção. Deus. Mestre e Senhor por excelência, atende o meu clamor. Aleluia. Anda aqui no meio dessa igreja. Aleluia. E entra nesse lar, nesse local de trabalho, nesse lugar onde a pessoa está ouvindo essa mensagem. Aleluia. Quando você começar a sentir a unção, levanta a tua voz, Glória no teu nome ao da teu glória a nome, Deus. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Essa unção é dele. Aleluia. Quando ele está presente, o lugar se torna diferente. Aleluia. E aqueles homens cometeram o erro de questionar aquele que é inquestionável. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como hoje é o encerramento da nossa campanha de Glória a oração, Deus. vamos falar agora de 7 coisas Aleluia. que eles também cometeram de bom. Glória a Deus. Número 1, eles estavam atentos ao que Jesus falava. Eles guardaram direitinho tudo o que Jesus falou. Número 2, mesmo indo embora de Jerusalém, eles não abriram mão de conversar a respeito do que Jesus falou. Eles não estavam blasfemando, eles estavam conversando. Número 3, os dois estavam concordando no mesmo assunto. Quantas vezes tu anda na rua, quer falar de Jesus e a pessoa quer falar da vida do outro? E tu quer falar de Jesus e a pessoa quer fazer fofoca da vida do outro? Fofoca de coisa até dentro de igreja. Muitas vezes não acontece isso. A gente costuma ver por lugares onde passamos, pessoas que nós convivemos, a gente via isso. Nós se aproxima daquele grupinho, não que ele muda o assunto, porque não estão falando a respeito de Jesus. Porque estiver falando a respeito de Jesus, e você quer falar de Jesus, tu entra no assunto. Não precisa ser mudado o assunto. Então eles estavam falando a respeito de Jesus. Quando Jesus entrou no meio deles, o que Jesus falou? Também a respeito das promessas. Glória a Deus. Que comunhão, que unção. Glória a Deus. Número 4, também que era fundamental. Depois que eles identificaram Jesus, que era Jesus no partir do pão, eles fizeram um pedido fantástico. Fica conosco. Glória a Deus. Meu Deus, não há companhia melhor do que a presença de Jesus conosco. Jesus, fica comigo aqui na minha casa. Jesus, vem comigo aqui no meu trabalho. Jesus, vai comigo ali naquele lugar. Aleluia. Jesus, volta comigo desse lugar e vem para a minha casa novamente. Glória a Deus. Número 5. Glória a Deus, Jesus. Depois que eles ouviram Jesus e identificaram que era o Mestre, que os olhos deles se abriram, eles voltaram para onde? Para Jerusalém. Você prestou atenção na leitura, eles voltaram para Jerusalém. Glória a Número Deus. 5 está aí, ó. Eles voltaram para Jerusalém. O Espírito de Deus está te dizendo nessa noite:
volta ao primeiro amor. Aleluia. Volta a confiar na promessa das palavras de Deus, como você fazia quando se converteu. Volta ao começo, volta ao início. Glória a Deus. Número 6. Glória a Deus. Eles não só voltaram, Aleluia. eles permaneceram em Jerusalém. Glória a Deus. Ficaram lá. E número 7, que a gente vê, dali para frente, nunca mais eles foram o mesmo. Nunca mais. Quem tem um encontro com Jesus nunca mais é o mesmo. Quem tem uma experiência com Jesus nunca mais é o mesmo. Glória a Deus. Então olha o que o Espírito de Deus te fala hoje, nesse final de campanha de oração, nesse último dia, nesse 7º dia da campanha de oração. Olha o que o Espírito de Deus está te mostrando. Aleluia. Você precisa atentar para a promessa, guardar a promessa, observar os sinais que cercam a promessa. Não dá ouvido a ninguém que não faz parte da promessa. O que Deus tem contigo é contigo, entre você e Deus. Não aceite palavras de fora, não aceite vozes estranhas. Mantenha a tua intimidade entre você e Deus. Dê ouvido só a voz do Espírito de Deus. Glória a Deus. Que a tua vida vai ser transformada e coisas extraordinárias vão acontecer. Amém, Jesus. Que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra, nos abençoe por ela. Hoje ainda é o 3º dia. O que tu tem plantado, o que tu tem posto em oração, nessa semana tu vai começar a colher. Essa semana que começa hoje, você vai começar a colher em nome de Jesus. Glória a Deus. E que a graça do Senhor nos alcance, nos abençoe, porque sem o Espírito de Deus Nada podemos fazer. Glória a Deus.